Boa noite, pessoal. Boa noite para vocês, boa tarde para mim. Aqui em Wisconsin são 5 da tarde, aí já são 7, né? Mas meu nome é Henrico Zanetti, acabei de fazer 19 anos, estou no primeiro ano de Engenharia Mecânica e vou contar para vocês um pouco sobre a minha faculdade, a University of Wisconsin-Madison, e também sobre a minha experiência aqui até agora nesse primeiro ano. Então, antes de mais nada, eu queria falar um pouco sobre mim, né? Eu sou de São Paulo, no Brasil. Como eu disse, eu não sei se comentei, mas eu faço engenharia mecânica, estou cursando engenharia mecânica. Recording in progress. E estou gostando bastante até agora. Assim, as aulas são bem difíceis, mas eu estou gostando bastante. Então, cheguei aqui no último outono, né? Então, minhas aulas começaram no final de agosto, começo de setembro, e vão terminar agora nesse primeiro ano, no começo, meio de maio, mais ou menos. Aqui em Wisconsin, por algum motivo, eu não sei muito bem, mas as aulas começam tarde, com mais tarde que do que as outras faculdades geralmente, e acabam um pouquinho mais tarde também, né? Então, é isso. E antes de falar sobre a universidade em si, eu vou falar um pouco sobre Madison e Wisconsin, porque eu sei que eu, pelo menos, não conhecia o estado de Wisconsin antes de vir para cá, e eu sei que muita gente não conhece no Brasil, e a cidade, então, muito menos, né? Então, essa aqui é a cidade. Ela fica entre dois lagos, então durante o verão dá para, como se fosse uma praia mesmo. Então esse lago aqui maior chama Lago Mendota e o de baixo chama Lago Momona. Então, Wisconsin, esse estado aqui, fica no norte dos Estados Unidos, né, como vocês podem ver, e fica próximo de dois estados aqui. Esse estado aqui é o estado de Illinois e esse estado aqui é o estado de Minnesota. Wisconsin uma curiosidade de Wisconsin é que o Wisconsin é muito conhecido pelo queijo, porque tem muitas fazendas por aqui e o pessoal produz muito leite e consequentemente queijo também. Eu experimentei o queijo daqui, é realmente muito bom, então faz jus à fama. E Madison é a capital do estado, então por isso que nessa foto aqui vocês conseguem ver tem um Capitólio que parece o de Washington, se vocês já viram, que é a capital dos Estados Unidos. Um pouco menor, mas parece, é muito lindo, inclusive. E as duas outras grandes cidades aqui de Wisconsin são Milwaukee e Green Bay. Quem acompanha esportes provavelmente vai conhecer o Milwaukee por causa do Milwaukee Bucks, um time de basquete, e Green Bay Packers, time de futebol americano. Madison é a segunda maior cidade, então Milwaukee é a maior, com 600 mil habitantes, se eu não me engano. Madison tem 270 mil em 2022 e Green Bay tem mais ou menos 100 mil. E é isso. Como eu disse, tem os dois lagos, Mendota e Momona. Então, nessa foto aqui, dá para ver... Deixa eu tirar isso. Nessa foto aqui, dá para ver bem os dois lagos, né? Esse lago maior aqui é o Mendota, esse aqui é o Momona. E a cidade fica espremida entre os dois. E outro fator sobre Madison é que foi eleito por essa Liveability, que é um site, a melhor cidade para se viver nos Estados Unidos, em 2022. E pela US News, que é uma fonte famosa sobre faculdades em geral, foi a 17ª melhor cidade. E realmente é muito agradável. O pessoal gosta bastante de Madison. Agora, falando sobre a universidade, que é o que importa, né? O que todo mundo aqui para ver. Fatos principais sobre a universidade. Antes de mais nada, esse aqui é o nosso mascote, Bucky. Ele é um Badger. Badger em inglês é um texugo. Então, o texugo é esse bichinho aqui fofinho. Eu tenho até, ó, não sei se vai dar para ver, acho que vai dar. Esse bichinho aqui eu deixo no meu quarto, um Buckzinho. E é um mascote muito querido aqui, ele é bem conhecido. E é conhecido por ser um animal muito valente, inclusive na África ele briga com um leão, rouba a comida de leão, o bicho realmente é valente. E agora falando sobre alguns fatos sobre a universidade, é a 38ª melhor faculdade dos Estados Unidos, pela US News, que é aquele ranking, aquele site famoso que eu comentei. Está entre as 80 melhores faculdades do mundo pela Times Higher Education, que também é uma fonte bem grande quando se trata de educação. Tem um investimento de 1,4 bilhão de dólares em pesquisa acadêmica. Então, para quem está interessado nessa área, principalmente o pessoal que vai seguir algum curso de ciências, principalmente, é a 8ª faculdade que mais
investe em pesquisa acadêmica nos Estados Unidos. E a tuition em 2023 e 2024, que vai ser o próximo ano, está por volta de 40 mil, sendo o custo total cerca de 59 mil. Isso para alunos fora do estado, né? Que seria o caso de todo mundo aqui nessa apresentação, muito provavelmente. Só uma coisa que eu queria comentar, acabei que a gente comentou no começo, se vocês tiverem perguntas, podem ir mandando no Q&A aqui, que é a parte de Q e A aqui em cima, que é onde tem, depois eu vou responder no final da apresentação, vou responder as perguntas. Uma outra coisa também, uma outra coisa curiosa que eu descobri esses dias aqui de Wisconsin, é que o Wisconsin tem 19 prêmios Nobel, ou seja, ex-alunos de Wisconsin tem 19, em comparação, o Brasil só tem um. Isso também é muito por causa assim, óbvio, né, uma pesquisa nos Estados Unidos vai acabar tendo muito mais facilidade de ganhar um prêmio Nobel, porque o reconhecimento é muito maior aqui, né, querendo ou não. Mas tem 19, e é um número bem grande até, e eu achei bem bacana. Falando agora um pouco sobre o campus. O campus, ele não é um campus fechado, né? Quando eu estava pesquisando as universidades que eu apliquei, eu lembro que eu pensava que tinha dois tipos de campus. Um campus mais espalhado pela cidade, que é o caso de Wisconsin, e o campus mais fechado, né? Então eu lembro que, por exemplo, o Boston College tem um campus bem fechado, você consegue, que é como se são várias quadras juntas, mas que você só anda no meio do campus e como se fosse uma cidade à parte. O Wisconsin não. O campus está integrado no meio da cidade, sabe? Então esse prédio aqui é o Bascom Hall, chama. É o prédio mais famoso, talvez um dos mais antigos aqui de Wisconsin. E em volta dele, sim, tem vários outros prédios que também são da faculdade. Então, esses todos os prédios aqui são da faculdade. Então, essa parte seria a parte mais concentrada da universidade. Mas a gente também tem outros prédios vindo para cá, mais outros prédios vindo para o lado de baixo aqui. Então, é um campus bem grande, né? Atualmente, a gente tem quase 35.500 alunos fazendo graduação, né? Que é a faculdade em si. E o campus tem mais ou menos 936 acres, que eu não tenho a menor noção de quanto é isso em tamanho, mas eu achei número grande, então botei aqui. Mas são 3 milhões, quase 3 milhões e 800 mil metros quadrados. É bastante coisa, é um campus bem grande. E é muito bonito, inclusive, né? Vocês veem o lago e tudo mais, principalmente durante o verão, porque eu vou comentar sobre o clima daqui mais para frente, que é um tópico bem grande aqui, mas principalmente durante o verão, a primavera, essa parte principalmente fica muito bonita perto do lago. Bom, como eu faço engenharia mecânica, eu vou comentar um pouco sobre o College of Engineering aqui, que é o college que eu estou no momento, e é ranqueada a 15ª melhor escola de engenharia para graduação, né, nos Estados Unidos. Tem cerca de 4.500 alunos, mais ou menos, no departamento fazendo graduação. Claro, tem mais alunos de pós-graduação e tudo mais. E tem 13 cursos diferentes que você pode fazer. Eu faço engenharia mecânica, mas tem diversos outros cursos. Inclusive, esse aqui é um dos prédios. Esse aqui é o prédio eles chamam de Engineering Hall. Então, aqui eu tenho uma aula, inclusive, nesse prédio. A aula mais difícil que eu tenho, inclusive. E é um prédio muito bonito, super tecnológico, acabou de ser renovado. E tem muito investimento nesse prédio, muitos laboratórios. É um prédio muito bacana. Agora, falando um pouco dos rankings por curso no College of Engineering, né? Então, o meu major, engenharia mecânica, 18º melhor dos Estados Unidos. Engenharia química, que é bem comum, que o pessoal faz muito, porque o departamento de química, em geral, assim como o departamento de biologia, são muito grandes aqui, muito fortes. Então, tanto a engenharia biomédica quanto a engenharia química são muito reconhecidos aqui. Então, engenharia química, 10ª melhor dos Estados Unidos. Engenharia elétrica, 16ª. Engenharia de computação, 13ª, porque a mesma coisa para ciência da computação. Ciência da computação aqui também é muito forte, e engenharia da computação acaba também sendo muito forte, porque reflete disso, né? E engenharia nuclear, que eu acho interessante, não faria, mas acho interessante, 2ª melhor dos Estados Unidos. Engenharia industrial é a 8ª melhor dos Estados Unidos. Aqui é aquele mesmo prédio que eu mostrei aqui, só que mais próximo é o Engineering Hall. Falando um pouco sobre empregabilidade. 93% dos alunos, isso dentro da escola de engenharia, tá? 93% dos alunos que se formam na escola de engenharia
saem ou empregados ou sendo aceitos em um programa de pós-graduação, porque nem todo aluno quer ser empregado direto, né? Às vezes o cara quer fazer um mestrado, um MBA, alguma coisa, você tem que passar por um processo seletivo para isso também, e isso depende muito da sua nota durante o seu curso, da sua faculdade, e também de alguns dos processos que não é o mérito, não vou entrar nesse mérito porque não é tema da apresentação, mas 93% dos alunos ou saem empregados ou em programa de pós-graduação. E alguns exemplos de empregadores comuns para os alunos de engenharia: Google, Microsoft, Amazon, entre outras, mas são apenas exemplos, né? Uma coisa que eu queria ressaltar é que meu computador está em inglês e eu não sei muito bem como botar em português, então vocês vão reparar que tem alguns problemas de, de gramática durante a apresentação. Prometo que eu sei escrever bem, é só uma questão do computador, eu não sei como botar um acento aqui nesse computador, porque não tem acento em inglês. Mas é isso. E, inclusive, queria tocar num assunto que é a ajuda, o auxílio que a faculdade dá para quando você estiver procurando um emprego, né? Então, aqui a gente tem um negócio que chama Career Services, um centro de Career Services, que eles têm várias assistências que eles dão quando está procurando um estágio, quando está procurando algum trabalho que eles chamam de part-time, né? Que você trabalha e estuda, quando está procurando um emprego de verão, ou mesmo quando está no final, quando está se graduando, para você arranjar um emprego de verdade, né? E não de verdade, mas um emprego depois de se formar mesmo. E uma coisa interessante daqui é que cada escola, então, vamos supor, a escola de engenharia tem um departamento dele, a escola de business tem um departamento dele, a escola de ciências tem um departamento dele, a escola de letras a mesma coisa. Então é bem bacana porque a ajuda que você recebe acaba sendo bem personalizada e bem filtrada para o que você está fazendo, sabe? Porque, é claro, o processo seletivo que você vai passar para entrar para conseguir um emprego depois de se formar em engenharia é diferente do que você faz quando se formar em inglês ou ciência da computação ou qualquer outro curso, né? Por isso que é bacana ter essa assistência bem pessoal, né? Acaba sendo bem mais eficiente. E agora uma pergunta que eu recebi muito quando eu cheguei aqui, principalmente sendo do Brasil, e inclusive tive que escrever uma redação sobre por que o Wisconsin, né? De novo o Buck aqui, mas por que o Wisconsin? E eu sempre respondia a mesma coisa quando o pessoal me perguntava aqui, porque os americanos, nossa, mas você é do Brasil, por que você veio para Wisconsin, né? Por que Wisconsin? Não sei o que é tão frio. E eu virava e falava assim, eu apliquei para várias, claro, mas o Wisconsin me chamava atenção desde sempre, primeiro, por causa da excelência acadêmica, né? Como eu mostrei para vocês, no meu major é bem reconhecida. E segundo, pela vida social aqui. A vida social aqui é bem bacana, é bem ativa, vou mostrar para vocês. E eu gostei muito do campus, achei muito bacana, pesquisei sobre a estrutura. Eu vou falar um pouco aqui sobre tudo isso para vocês. Primeiro, como eu disse, vida social e entretenimento. A cidade é grande, quer dizer, a cidade, se você pensar, é uma cidade de 270 mil habitantes, seria uma cidade pequena no Brasil, certo? Certo. Mas o que eu penso, eu gosto de pensar aqui, é que Madison é uma cidade pequena grande ou uma cidade grande pequena. Então, é uma cidade pequena com pouca gente, mas que parece muito grande, parece uma grande metrópole, porque são vários prédios, a arquitetura é muito moderna, tem vários escritórios, e uma cidade que está crescendo muito rápido, então tem várias startups também, e isso atrai, né? Isso atrai muitos museus, muitos cinemas, shoppings, tem todo tipo de coisa aqui. O tipo de coisa que você espera de encontrar uma cidade grande, tem aqui, embora seja uma cidade menor, né? E além disso, tem o lago que eu comentei. Esse lugar aqui, onde esse pessoal tá, é o Memorial Union, que uma parte da faculdade que tem vários restaurantes, tem bibliotecas, tem salas para o pessoal estudar, tem diversas coisas e fica na frente do lago. Então, quando está quente, durante o verão, durante a primavera, agora a gente está na primavera, essas mesinhas, essas cadeiras ficam aqui fora. E durante a noite, geralmente sexta-feira, tem ou um filme passando aqui, ou então um show passando, esse tipo de coisa assim. Então é bem ativo e fica o dia inteiro lotado. Uma coisa interessante assim, esses dias está muito quente, né? Então, desde antes de ontem até depois de amanhã, se não me engano, vai estar muito quente. E o pessoal, quando acaba o frio, começa o calor, e sol, não sei o quê, fica todo mundo fazendo lição ou então estudando nesse lugar aqui, ou então na grama mesmo, em volta do lago, tomando sol, não sei o quê. É uma
é uma vibe muito legal, sabe? Parece que o pessoal tá na praia mesmo, o pessoal de biquíni mesmo, ou de short de banho, entra no lago também. Agora o lago tá muito gelado ainda, porque estava congelado há pouco tempo atrás, mas o pessoal entra no lago e tudo mais. Então, esse lugar aqui é um lugar muito ativo que eu particularmente gosto muito. Outra coisa que eu vou mencionar é o seguinte: para mim, a vida social é um pouco diferente, porque eu sou parte de uma fraternidade. A fraternidade como se fosse uma irmandade que você entra, que faz parte da vida grega, que eles chamam, e você passa por um processo seletivo, e depois você entra, e dentro da fraternidade tem várias questões, tem várias coisas de vida social, de entretenimento. Então, eu passo muito tempo com meus amigos de lá, a gente vê muito filme, a gente joga boliche não, sinuca, a gente vai muito no lago, a gente tem uma canoa, porque a nossa fraternidade fica bem na beira do lago, a gente tem uma canoa, a gente anda bastante de canoa, e fica bastante ao ar livre, principalmente, e acaba fazendo alguns eventos também, que eu vou mostrar para vocês também. Então, essa questão aqui de festas musicais e eventos ao longo do ano é bem presente no Wisconsin, eu vou mostrar alguns que são os meus favoritos. Como eu disse, né, aqui os festivais que tem ao longo do ano. Tem um primeiro Freak Fest, que tem na época do Halloween, ano retrasado, ano passado não teve por causa do Covid, mas esse ano, ao que tudo indica, vai voltar. E é muito legal. É como se fosse uma festa enorme. Aqui no final, embaixo do Capitólio, tem sempre um artista, tem sempre um artista é, performando, tipo, cantando ou esse tipo de coisa, e pessoas, tipo, realmente renomadas, assim, que você realmente vai conhecer. Então, o pessoal gosta bastante. Eu ainda não tive essa experiência, mas com certeza, quando eu tiver, eu vou adorar. E todo mundo fantasiado. Nessa época, pra vocês terem em mente, tá frio já, porque é final de outubro, começo de novembro. Já tá bem frio, mas o pessoal daqui é feito diferente. Realmente, eu não sei o que acontece, são alienígenas, eles não sentem frio. E esse é um dos eventos bem famosos daqui. O segundo, que é um pouco mais tranquilo, mas ao mesmo tempo também é bem legal, que é a guerra de bola de neve gigante que tem durante o inverno, né? Então, eu não participei esse ano, confesso que eu perdi a data, eu acabei esquecendo, mas parece bem divertido. Então, fazem dois times gigantes, com, sei lá, 30 pessoas, 40 pessoas, quantas pessoas tiver. Então, se tiver 200 pessoas, 100 para cada lado, e uma guerra enorme de bola de neve na frente daquele Bascom Hall que eu falei, porque aqui é um gramadão enorme, toda essa extensão aqui é um gramadão enorme, que é inclusive como se fosse um morro, assim, sabe? Tem como se fosse uma colina, ela vai descendo, 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 descendo. Então, essa parte fica coberta de neve durante o inverno, mas durante o verão é uma grama enorme. E agora que tá quente, o pessoal fica também deitado, tomando sol, estudando, esse tipo de coisa. E quando tá no inverno, o pessoal até esquia. Já vi gente esquiando aqui, descendo esse negócio. Já vi gente fazendo snowboard. Pessoal criativo aqui, o pessoal se diverte. Mas e, e a Guerra de Bola de Neve é um evento grande aqui. Geralmente o pessoal que é freshman, né, primeiro ano, que acaba participando mais. Duas outras coisas que são eventos agora de Greek Life. Então, esse evento aqui chama Lily's Classic, é bem famoso. Isso durante o inverno, né, você está vendo que o lago está congelado, mas essa festa é como se fosse eu comparo como se fosse um carnaval no Brasil, só que em cima do lago, e é um torneio de hóquei. Então, a questão é um torneio de hóquei que as fraternidades fazem para filantropia. Então, tudo que eles arrecadam, eles mandam para alguma instituição. Eu não sei para qual instituição essa fraternidade manda, porque não é a minha, mas essa aqui é o Lilies, então o campeonato de hóquei, e é uma festa em volta, parece realmente um carnaval. Esse aqui chama Langdon Invitational, que é o que a minha fraternidade faz. São os dois maiores festivais no lago que tem. E a gente trabalha muito, a minha fraternidade trabalha muito com uma instituição que chama Canopy Center aqui, que é de crianças órfãs. Então, todo o dinheiro que a gente arrecadou aqui, se eu não me engano, foram $50 mil, alguma coisa do tipo, a gente manda integralmente para esse centro. Então, tem todo o campeonato de hóquei e as fraternidades disputam, né? Então, vamos supor, essa SI joga contra a gente e vai afunilando, é mesmo um campeonatinho e o pessoal fica assistindo em volta, como a gente estava vendendo queijo quente também para arrecadar dinheiro. Todo mundo se diverte muito durante o Lilith e o Langdon, que são bem legais. Agora, falando um pouco sobre os esportes, eu sou uma pessoa muito ativa, gosto muito de esportes desde sempre. E
Então, foi uma coisa que impactou muito na minha decisão, sabe? Eu queria ir para algum lugar que eu pudesse ter muito contato com os esportes, não só para praticar, mas também para me sentir, para poder ir nos jogos. Sempre gostei muito de futebol americano, basquete, futebol normal também, enfim. E então eu sempre quis muito ir para uma faculdade que tivesse todo esse espírito grande de esporte, sabe? Então, primeiro porque você sente meio que um orgulho quando você tem esse tipo de coisa, você sente um orgulho que parece maior de pertencer dessa faculdade, sabe? Então, todo mundo uniformizado, todo mundo torcendo muito pelo time, acaba sendo uma coisa bem bacana para mim, esse school spirit que a faculdade tem. E então foi uma coisa que eu pesquisei bastante antes de ir. Eu não queria ir para um lugar que não tivesse tradição nos esportes ou não tivesse tanto estrutura, esse tipo de coisa assim. Então, alguns fatos sobre os Badgers aqui, que é o time de Wisconsin. Foi 20 vezes campeão já de basquete na divisão. Então, Big Ten é a conferência que o Wisconsin faz parte. Então, algumas outras são Minnesota, Purdue, Michigan, todas as que ficam aqui perto do estado de Wisconsin, fazem parte dessa Big Ten. É uma conferência muito competitiva. E mesmo assim, a gente tem 20 campeonatos de basquete do Big Ten. O que acontece os melhores times de cada conferência vão para o NCAA, que é o campeonato final. E o Wisconsin também tem um título de campeonato final. E aí também tem 14 títulos de Big Ten no futebol americano e também tem um título de NCAA no futebol americano. Continuando na parte de esportes, aqui a gente tem o Call Center, que é o estádio de hockey, vôlei e basquete. Então, capacidade de 17 mil pessoas. E é bem bacana, assim, parece realmente uma arena profissional, parece que você sente na NBA, assim, sabe? Quando você assiste, é muito legal. E o bom de em jogos de vôlei, inclusive o vôlei daqui, o vôlei feminino é muito bom, foi campeão nos últimos dois anos, mas o basquete, eu vou ser sincero, esse ano foi uma decepção, fiquei triste, mas geralmente é bom também. E o bacana de ir no call center é que geralmente é bem barato para você ir, então tem pessoal vendendo ingresso por $20, tipo de coisa assim, coisa que não acontece quando vai jogar futebol americano. O Camp Randall é o estádio de futebol americano, tem capacidade para 80 mil pessoas, é muita coisa, muita coisa. E tá sempre lotado. Eu nunca vi, eu fui em quase todos os jogos, tem até das plaquinhas dos jogos, mas dos 8 jogos que a gente jogou em casa, que eu fui em 5, se eu não me engano, e eu nunca vi o estádio com menos do que a capacidade total, que são 80 mil pessoas. Então fica assim, eles separam em sessões, então cada sessão é uma cor, vermelho ou branco no caso, né? E o pessoal se diverte demais, é muito legal mesmo. Agora falando um pouco sobre estrutura, para os alunos, né? Não para os atletas, mas para os alunos mesmo. A gente tem 3 centros esportivos, que são academia, piscina, quadras de basquete, principalmente. Então, esse aqui é um deles, chama Nicholas Recreational Center. Então, fica bem perto de onde eu moro, inclusive eu vou mostrar para vocês depois. Mas, então, esse negócio enorme, uma curiosidade, que é o segundo centro mais caro do país. Então, construíram faz poucos anos, reformaram, aliás, poucos anos, e é um dos centros com mais investimento do país inteiro, é o segundo. E é bem bacana, eu costumo ir bastante lá, porque é aqui perto. E essa aqui também é uma outra foto, a parte de dentro. Esse aqui é o primeiro andar, tem a piscina para cá e tem mais 3 andares para cima. Nesse último andar aqui, tem uma pista de corrida em volta, tem umas salas para o pessoal que faz danças, enfim, e tem também várias quadras de basquete aqui em cima. Também a gente tem também 6 refeitórios muito grandes, realmente são bem grandes, e tem bastante variedade. É claro que a comida daqui nunca vai ser tão boa quanto a do Brasil, uma coisa que sinto falta, mas a variedade é boa e os refeitórios são bem grandes, então geralmente não fica tão lotado, depende do horário, né, porque o pessoal daqui tem uns horários meio estranhos, mas gosta de jantar às 6 da tarde, não sei muito bem, mas enfim, gosta, então 6 da tarde fica lotado, mas se você conseguir manejar bem os seus horários, você consegue pegar, geralmente, os refeitórios bem vazios, é bem tranquilo. Sistema de transporte gratuito dentro do campus, porque tem várias linhas de ônibus aqui em Madison. E uma delas, que é a linha 80, é de graça, é gratuita para os alunos de Wisconsin. Então, você não precisa pagar nada, você não precisa
nem mostrar carteirinha, geralmente eles não pedem. E aí, as outras linhas, para você pegar, você só precisa ir num outro centro que tem aqui em Wisconsin, que cuida de coisas mais burocráticas, aqui em Madison, no caso, e fazer um cadastro. É uma coisa rápida também. Você pode usar qualquer ônibus de graça, só apresentando esse bus pass que você pega quando você vai nesse centro. Tem vários campos de futebol, beisebol e quadras de basquete para os alunos usarem. Então, eu costumo jogar, vou até mostrar uma foto depois, mas costumo jogar bola de vez em quando com meus amigos, nos campos de futebol que tem aqui perto. São grandes, são campos enormes, assim, de grama sintética, tem alguns de grama normal também. Tem quadras de areia também para quem gosta de beach tênis, futebol de areia, vôlei de praia, esse tipo de coisa assim. E bem bacana. E tem 11 bibliotecas aqui, eu não sabia, confesso que eu não sabia, fui pesquisar isso, descobri, mas eu conheço 3 que são as maiores. Eu vou mostrar no próximo slide uma das bibliotecas que é a minha favorita. E a última coisa que é bem importante é que tem um centro de saúde, então um hospital perto do campus que é da universidade, inclusive, né? Eu já precisei usar 2 vezes, semestre passado, porque a primeira vez eu tive um negócio chamado strep, uma bactéria, se não me engano, na garganta, que dá dor de garganta, febre, esse tipo de coisa assim. E eu precisava ir lá para poder pegar a receita de um remédio, porque é um antibiótico, você precisa de receita aqui. E então fui lá, foi super tranquilo. E a segunda vez eu tava também, fiquei com febre, dor de garganta, dor de cabeça. Essa vez foi pior. Realmente me senti bem mal. Foi por uma semana inteira, então não sabia o que eu tinha. Fui no hospital, fizeram um teste de Covid, de influenza, de strep de novo e até de pneumonia. Nenhum deles veio positivo. Mas então foi só alguma gripe que acabou ficando forte em mim. Mas se eu precisei usar, as 2 vezes que eu precisei usar foram bem tranquilas. O pessoal é muito atencioso lá. E quando você é um aluno internacional e vem para cá, você é obrigado a ter um plano de saúde da faculdade. Não é um plano de saúde especializado para alunos internacionais que você vai pagar junto com a tuition, todas aquelas. Isso tudo está dentro daqueles $59.000 para o próximo semestre, próximo ano, que eu comentei no começo da apresentação. Então, e cobre grande parte de todas as despesas que você vai ter provavelmente no hospital. Então, cobriu as que eu tive até agora. Então, realmente funciona muito bem. Agora, falando um pouco sobre continuando sobre a estrutura, né? Essa aqui é uma das bibliotecas, é a minha favorita, eu acho ela bem bonita. Eu, particularmente, não gosto muito de estudar em biblioteca. Eu acabo estudando naquele lugar na frente do lago que eu comentei anteriormente, que é o Memorial Union, porque é muito bonito. Então, quando eu tenho que fazer lição, alguma coisa que requer menos atenção, eu vou fazer na frente do lago, eu fico lá tranquilo. Ou quando eu preciso estudar para alguma prova, eu acabo estudando no meu quarto, porque eu fico estudando bastante tempo e aí eu acho mais confortável, mas o pessoal gosta bastante de biblioteca, meus amigos gostam muito, sempre vão lá. E essa aqui é a mais bonita, parece um museu, inclusive tem várias obras de arte também, que parece realmente um museu. E esse aqui é o lugar onde eu mais como, do lado também do meu prédio, chama Gordon's Dining Hall, que é, né, o refeitório, e é o maior do campo, é onde a maioria das pessoas vão. Eu acho bem bonito também, e é o que mais tem variedade. Agora vamos falar um pouco sobre a minha experiência até agora em Wisconsin. O que eu sinto e quais as questões que eu vou passar para vocês. A primeira coisa são os esportes, como eu comentei, eu sou muito fã de esporte. Então eu sempre vou jogar o basquete na escola. E joguei no Paulistano também, se alguém é de São Paulo talvez conheça. Treinei lá, inclusive, não treinei lá, não joguei, mas treinei. E aqui são algumas quadras que tem naquele NIC, que é aquele centro esportivo que eu comentei agora há pouco. Então, as quadras ficam no último andar, são 5 quadras enfileiradas que o pessoal joga basquete o dia inteiro. Impressionante, toda vez que você for lá vai ter gente jogando. Aqui, uma das fotos que eu tirei em algum dos jogos que eu fui, no jogo de futebol. Aqui, quando eu fui, porque, como eu comentei, fica perto de Milwaukee, aqui, né? E o Milwaukee Bucks é um time da NBA que é muito bom, inclusive. E esse semestre eu fui com alguns amigos para Milwaukee assistir um jogo. Foi muito legal. Milwaukee venceu, inclusive. Foi bem bacana. E aqui eu comentei dos campos de futebol. E que a gente vai bastante também. São vários campos enfileirados, então tem bastante área. Esses não ficam tão lotados, de vez em quando, dependendo do horário que você vai, dependendo do dia, tem gente jogando, então você pode jogar com eles. Mas também, se você quiser jogar sozinho, ficar jogando alguma coisa só com seus amigos,
é tranquilo também. Tempo livre. Então, como eu comentei, eu faço parte de uma fraternidade, então, durante o tempo livre, a gente faz algumas festas, alguns eventos, e também tem as coisas do campus, né? Então, isso aqui são todos os meninos que entraram junto comigo no meu semestre, na minha fraternidade. A gente estava correndo, a gente teve nesse dia, a gente quis correr, todo mundo na beira do lago, de manhã cedo. Isso aqui era o amanhecer, inclusive, não era nem o pôr do sol, né? Mas era o amanhecer. Na beira do lago é muito bonito, muita gente faz isso. Tem várias trilhas na beira do lago, muita gente corre, muita gente caminha, e é uma terapia, além de ser um exercício. Aqui, quando o lago fica congelado, eles colocam uma estátua da liberdade inflável, o pessoal fica bastante no lago congelado também, acaba andando como se fosse um trenó, faz uns esportes também que, tipo, com o vento, pega uma prancha, uma coisa para te levar do vento, que é bem bacana também. O pessoal caminha no lago congelado, é muito frio, eu vou comentar sobre o tempo, mas é muito frio, mas o pessoal é realmente bem ativo, mesmo quando está bem frio. Aqui é uma das festas que a gente fez no ano passado, na minha fraternidade, a gente estava arrumando, foi bem bacana. Aqui também, durante aquele Langdon, que é aquele festival que eu comentei, uma foto minha com alguns amigos, e aqui também uma foto minha com uma amiga minha durante uma festa de Halloween, porque tem muita festa de Halloween aqui, e é bem famoso. O pessoal se veste, eu tava vestido de deus grego, eu acho. Foi ideia dela, né? Ela escolheu ser Medusa e falou assim, tem que ser alguma coisa que vai combinar. Falei, sim, senhora, virei um deus grego. Enfim, agora falando um pouco sobre moradia. A gente tem dois bairros principais aqui. Principais não, tem dois bairros de moradia do campus da faculdade aqui em Mersin, tá? A gente tem o Lake Shore, que é um bairro mais afastado, com mais natureza, esse tipo de coisa assim. Fica na beira do lago, como vocês podem ver. E geralmente a maioria das aulas são por aqui. Então aquele Bascom Hill e Bascom Hall, o Bascom Hall é esse aqui, e o Bascom Hill, que é aquele morro que fica no pé do edifício, fica aqui. Então todos os prédios são da faculdade, onde o pessoal tem aula. Para cá também tem algumas aulas, e aqui tem algumas aulas também, até essa parte aqui, essa parte toda aqui. Então, basicamente, tudo isso aqui é onde tem aula. Esse daqui é um bairro que você pode morar, que é o Lake Shore. Então, tem alguns alojamentos mais... São bem tranquilos, o pessoal fala que é bem tranquilo, uma vista muito bonita, já fui para lá. Mas é mais longe da cidade. A cidade em si tá para cá. O Capitólio tá para cá. E então eu preferi ficar no Southeast, que você se sente mais na cidade, sabe? Ficar no meio da cidade, não sei o quê. É onde a maioria das pessoas moram, tem mais gente morando aqui. Fica mais perto do Con Center, que é o estádio de basquete. Eu moro exatamente aqui onde eu tô. Não sei se vocês conseguem ver o laserzinho. Aqui é aquele lugar, aquele Gordon's que eu falei que é aquele refeitório. E aqui é a academia que eu comentei que eu vou bastante. Então, isso foi um dos motivos pelas quais eu quis morar no Southeast e não no Lake Shore. E esse aqui é o prédio que eu moro. Salary é o prédio mais antigo, eles acabaram de renovar. Então, esse aqui é o projeto, na verdade, porque ele está em reforma agora, então eu não consegui colocar uma foto bacana para vocês. Mas esse aqui é a projeção de como vai ficar depois que acabar a reforma. Vai acabar, inclusive, esse semestre, se não me engano. E, assim, como eu faço engenharia, grande parte dos edifícios de engenharia ficam aqui, ó, nessa parte toda aqui. Então, para mim, eu estou no pior lugar eu estudo no pior lugar possível, que é o de engenharia em relação onde eu moro, né? Porque é o lugar mais longe, então eu demoro 20 minutos de vez em quando de caminhada. Mas você pode pegar o ônibus, e dar essa voltinha aqui e para aqui. Aí você pode descer bem tranquilo. E é isso por enquanto de moradia. Agora, vamos começar uma outra questão, que são as adaptações, né? Claro que você se mudar para um país novo e começar uma etapa nova da vida, você vai ter várias adaptações. E aqui na minha faculdade não foi diferente, né? Então, algumas principais. O clima. O clima daqui é uma coisa única. Realmente é muito frio no inverno, muito frio mesmo. Então, neva bastante. Nesse dia, eu lembro, que estava por volta de -2 graus. E você repara que eu estava só de moletom, porque você acaba acostumando. Isso também é uma questão, você acaba acostumando com o frio. Então, mas chega até -30 graus. É difícil, mas chega a -30 graus à noite, assim. Durante o dia, o mínimo que eu peguei foi -20, mais ou menos. E é realmente muito frio.
Então, falando sobre pontos negativos, esse é o único ponto negativo que eu consigo ver de Wisconsin em si. Aí, claro, né, tem os pontos negativos de se mudar para os Estados Unidos em si, mas não é particular da minha faculdade. Mas, enfim. Então, realmente é muito frio. Mas o que é muito louco de Wisconsin é que as quatro estações são muito bem definidas, né? Então, você tem o inverno, que é muito frio, neva bastante, e a paisagem é toda branca quase. Se bem que abre bastante sol também. Durante a primavera e o outono fica muito ensolarado, chove muito pouco. Fica por volta de... Agora que foi na primavera, no começo da primavera, que é mais próximo do inverno, estava por volta de 5, 10 graus, mais ou menos. Chega a zero também. E quando fica mais quente, vai chegando mais perto do verão, chega a 25 graus, 26 graus. Hoje estava 26 graus, inclusive. Eu fiz minha lição no Memorial Union, que é aquele lugar na frente do lago que eu falei. Tomei um sol, tô até, não sei se estou coradinho, mas talvez não, talvez sim. Mas, então, porque eu tomei sol, e é muito gostoso, assim, quando faz esse tempo, finalmente é uma coisa deliciosa. E aqui o verão, que realmente é muito quente, então 30 graus, chega a 30 graus, mas fica por volta de 26, 28 graus, geralmente. E a noite também é muito quente. Então, a diferença, geralmente, das duas estações, então, de primavera e outono versus verão, é que no verão você pode até nadar à noite. Então, esse aqui sou eu e meus amigos. A gente foi nadar no lago, isso aqui era 11 da noite, foi na semana antes de começar minhas aulas, inclusive. E o lago a água estava perfeitamente ok, não estava muito fria, e o clima estava quente realmente, assim, até de noite. E uma coisa que também é um grande fator aqui no tempo de Wisconsin é o vento. Então, por ficar entre dois lagos, venta muito aqui, o que abaixa muito a sensação térmica, sabe? Então, você consegue ver, aqui que está nevando, você consegue ver que não está caindo paralelo nunca, que está caindo para o lado, né? O negócio aqui é, realmente, o vento é brutal. Até no verão, mas no verão acaba sendo gostoso. Agora, falando um pouco sobre as aulas, porque as aulas são muito diferentes das aulas no Brasil. Então, isso vai ser uma coisa que... Isso não é particular da Universidade de Wisconsin, em qualquer lugar que você vier para cá, praticamente. As aulas vão ser muito diferentes. Eu senti muito essa mudança e foi uma coisa que tive que me adaptar. Principalmente porque é muito pouco tempo de aula. Eu, pelo menos, achei muito pouco tempo de aula. Então, hoje eu tive uma aula só, inclusive. Mas, então, comparado ao que eu tinha de aula na escola, que o pessoal, meus amigos que fazem faculdade no Brasil têm de tempo de aula no Brasil, é muito pouco tempo que você passa dentro da sala de aula, sabe? Mas o que acontece você tem muito trabalho, muito estudo e muita tarefa para fazer em casa. Então, é quase como se você tivesse que se esforçar mais quando você não está na sala de aula, sabe? Porque vai depender muito de você, do seu esforço que você coloca fora da sala de aula, quanto você vai conseguir acompanhar a matéria dentro da sala de aula, sabe? Então, tem coisa que você precisa fazer antes da aula, então vamos supor, eu vou ter uma aula, eu preciso estudar tal material para poder chegar na aula e conseguir entender a aula, senão eu vou ficar perdido. Então, essa é uma questão. As salas de aula, uma coisa interessante, porque tem vários tamanhos de sala de aula aqui na Universidade de Wisconsin. Então, essa aqui era minha aula de química no semestre passado. Esse aqui é um auditório enorme para provavelmente uns 200 alunos, então era realmente bem grande. E esse aqui, por exemplo, era uma aula bem menor, minha aula de inglês para estrangeiros, que você é obrigado a fazer aqui no Wisconsin quando você vem para cá. E é uma aula que tinha, sei lá, 10 pessoas, 12 pessoas, e você acaba ficando mais próximo do professor, né? Porque você está numa aula menor, você acaba conhecendo melhor. Em aulas grandes, você tem, além do professor, você tem o que eles chamam aqui de TA, que é como se fosse um assistente do professor. Então, os TAs são vários, e durante as lectures, que são as aulas teóricas, entre aspas, os professores dão a aula, e durante as discussões que a gente tem aqui em Wisconsin, a gente tem três tipos de aula. A lecture, que é basicamente a aula teórica, as discussions, que são as discussões, que é um grupo menor, são mais ou menos 20 alunos, e é mais para você fazer exercício, revisar a matéria que você aprendeu na lecture, e o terceiro tipo, que é laboratório, inclusive eu vou falar agora, que é esse aqui é meu laboratório de engenharia mecânica, por exemplo, que eu estou fazendo esse semestre. Esse aqui é o nosso carrinho, a gente tem que fazer, a gente está construindo um carrinho. Esse aqui é o primeiro protótipo do carrinho, né? Mas a gente está construindo um carrinho para poder fazer uma corrida numa trilha. E os laboratórios aqui são muito práticos. Eu gosto bastante de laboratório. Acho bem bacana porque você coloca mais a mão na massa, sabe? Então, esses são basicamente os três tipos de aula que você tem. Pelo menos é o que eu tenho na minha experiência como engenheiro mecânico, né? Me formando como engenheiro mecânico. Enfim,
Alimentação, eu citei os dining halls, a gente tem, que são os refeitórios, a gente tem 6, mas além desses 6 refeitórios que são desse tipo aqui, então aqui dentro daquele Gordon's, que é aquele lá que eu falei que eu como bastante, tem outros lugares também, tipo o Memorial Union, que é aquele lugar na frente do lago, eles também têm várias opções de comida, então tem massas, tem pizza, tem hambúrguer, tem sorvete, tem uma opção vegana, todo tipo de coisa que você quiser você vai encontrar aqui. E aqui também no Union South, que é como se fosse um centro também importante aqui na Universidade de Wisconsin. Fica mais perto de onde são minhas aulas de engenharia, então mais longe de onde eu moro. Acabo não indo tanto, mas geralmente quando eu tenho aula de engenharia, eu passo aqui ou na ida ou na volta para poder comer, porque já fica no meio do caminho. Outro tópico, que é uma questão de adaptação, são as amizades. Então, assim, a gente pergunta, é difícil fazer amizade aí? Não, realmente não é difícil fazer amizade em Wisconsin. A minha experiência foi muito particular, porque eu entrei numa fraternidade. Então, esses aqui são os meninos que entraram junto comigo, né, que nem eu tinha comentado. Realmente, para mim foi muito bacana, a gente ficou muito próximo, muito rápido. E esses aqui são meus amigos brasileiros. Mais próximo, a gente estava indo numa festa de Halloween, mas mesmo meus amigos que não fazem parte de fraternidade ou solidariedade, realmente, assim, eles falam que é muito fácil fazer amizade, porque realmente aqui em Wisconsin é uma das grandes qualidades da minha faculdade, particularmente eu acho, que é o pessoal é muito, muito sociável e muito amigável. Então, principalmente durante a primeira semana, todo mundo quer conhecer todo mundo conversa com todo mundo, ninguém fica dentro do quarto, fica todo mundo no corredor conversando. Então, assim, realmente, você consegue achar seu grupo de amizades muito fácil, de verdade. Agora, dicas para os futuros Badgers. São coisas que talvez você tenha em várias faculdades, mas que são dicas que eu gostaria de ter tido, até tive, mas gostaria de ter tido, de alguém que estudava aqui antes, para quem vai estudar aqui no próximo semestre, tá? Então, organizar bem o seu tempo para não se perder nas matérias, isso provavelmente vai ser uma coisa de qualquer faculdade que você tiver aqui, porque, como eu disse, é pouco tempo de aula, muito tempo de trabalho, muito tempo de estudo, esse tipo de coisa assim. Então, você organizar muito bem para não se perder. Aproveitar muitos recursos que a universidade disponibiliza. Então, como eu disse, verba de pesquisa, se você quiser fazer pesquisa, todos os laboratórios, todas as estruturas que a universidade fornece. E não só isso, mas também as questões do tipo, questão de saúde mental, esse tipo de coisa assim, também tem várias questões de suporte que você pode recorrer para isso se você estiver precisando, porque todo mundo quer aqui que você se adapte bem e todo mundo sabe que não necessariamente é uma coisa fácil vindo de um país tão diferente como o Brasil. Outra coisa, não tenha medo de falar com estranhos, principalmente durante o primeiro dia de aula, porque, como eu disse, o pessoal é muito, muito amigável aqui, muito de verdade. Não é um pessoal frio de jeito nenhum, muito, muito amigável e muito sociável. Então, fala com todo mundo que você pode, porque você vai achar seus amigos. Outra dica, entrar em contato com os alunos brasileiros aqui da faculdade. Então, eu vou botar meu Instagram, meu e-mail, enfim, no final da apresentação. Mas a gente também tem a Brasa Wisconsin, então se vocês quiserem pesquisar no Instagram, Brasa Whisky, se eu não me engano. Porque é uma comunidade de brasileiros que a gente tem aqui, um clube de brasileiros, que é muito unido e a gente consegue ajudar muito o pessoal que vai estudar aqui, sabe? E compre um casco, não, compre um casaco bem quente, como eu disse, né? O negócio, a gramática não tá me ajudando muito por causa do computador aqui, mas compre um casaco bem quente, porque realmente faz frio e o casaco faz diferença. Processo de admissão. Então, isso aqui são algumas coisas que eu tinha durante o meu high school, né? Então, durante a escola. Algumas extracurriculares de honors que eu tive. Eu participava de um projeto, de um programa que chama Cientista Aprendiz. Então, vocês iam desenvolver um projeto com uma dupla, geralmente. Então, fiz com uma dupla. Minha dupla, inclusive, estuda em Purdue hoje em dia. Muito amigo meu desde muito pequeno. E a gente fez um projeto a gente fez um sistema de geração de energia a partir do vento que tem nas pistas dos aeroportos. Então, era uma torrezinha que tinha várias turbinas dentro. Era bem legal. A gente apresentou em feiras nacionais e internacionais. Na minha escola tinha um programa que chamava High School, então é como se eu fizesse, além do diploma brasileiro, o americano junto. E aí eu tive honors quando eu me formei nesse High School. Tive medalha de ouro em uma Olimpíada Internacional de Matemática, uma francesa, medalha de bronze em uma Olimpíada Nacional, que chama Canguru. Eu era capitão do time de basquete, membro da orquestra da minha escola e representante de classe no terceiro colegial, que, para ser sincero, eu não fazia muita coisa nesse título, mas
talvez tenha me ajudado, foi uma coisa legal, se você pudesse candidate a isso. E a última coisa é como a plataforma me ajudou, e foi principalmente na organização. Assim, eu fiz a mentoria desde do Early Guidance, então desde que eu estava no 9º ano, mais ou menos, eles me ajudaram principalmente a manter as coisas que eu precisava fazer, então as notas naquela época, e chegando mais para o final, me ajudaram muito no processo de me organizar com o tempo para fazer as essays, que são as redações, que todas são um prazo muito curto e próximo, e também quando fui fazer as applications em si, porque são vários processos burocráticos e tudo mais, que eu ia ficar realmente perdido se eu não tivesse daqui para fora. Eles me ajudaram demais em me organizar em relação a isso. Eles mandavam, tal coisa, tal coisa, tal coisa precisa ser feita até tal dia, e eu sabia o que precisava fazer. Sem eles eu realmente não saberia, seria muito, muito mais complicado. Então foi a principal maneira que eles me ajudaram. Esse aqui é meu melhor amigo aqui, o Zeke, do Colorado, e é isso. Agradeço muito pela atenção de vocês. Estou aberto a perguntas agora, eu vi que vocês mandaram algumas já, e vou responder agora. E aqui também tem meu Instagram, meu e-mail, se vocês quiserem mandar qualquer dúvida, também por lá. E agora eu vou responder algumas perguntas. A primeira pergunta é: por que você escolheu ir para os Estados Unidos ao invés de fazer faculdade no Brasil? Então, eu escolhi desde molequinho, desde pequenininho eu queria, por causa de um filme, engraçado, né? Mas por causa de um filme, eu lembro que a menina foi estudar em Harvard, e aí eu lembro que com 11 anos, assim, eu falei, nossa, vou estudar em Harvard. Falei, nossa, realmente vou. Comecei a pesquisar tudo, sabia todos os preços, sabia os cursos que eles davam, e desde então foi meio que uma questão que eu queria fazer, mas de fato se tornou mais concreto quando eu estava no 9º ano, alguma coisa assim, comecei a pesquisar mais sobre isso. E de lá para cá, o motivo principal que eu posso dar para você é o equilíbrio que eles têm em relação a aqui nos Estados Unidos, né, em relação ao estudo e a qualidade de vida, sabe? E não só isso, mas também o espírito de foco o school spirit que eles chamam, que é o espírito de pertencimento de uma comunidade, sabe? Então, como eu falei, jogos de futebol americano, jogos de basquete, você se sente parte parece que você tá no meio de uma torcida de futebol, por exemplo, sabe? Aí do Brasil. E é uma sensação muito legal, uma coisa muito bacana que muitas vezes não se tem fazendo faculdade no Brasil, sabe? Então, foi isso. Aí, outra pergunta, é muito difícil ser aceito na fraternidade? Você considera que seja mais para o lado social? Vocês são ativos também na parte de desenvolvimento profissional, acadêmico e tal? Perfeito. Bom, depende muito de fraternidade para fraternidade. A minha é bem seletiva, mas assim, é só você ser você, e o pessoal lá sabe qual é a melhor, qual é o melhor para você, sabe? Então eles sabem assim, eles sabem que você vai se adaptar bem naquela fraternidade ou não. Então você é você e você passa pelo processo seletivo, e no final você acaba sendo aceito. Então eu acho que não é difícil, mas depende muito de qual fraternidade você participa. Você considera que seja mais para o lado social ou enfim, tem o lado social, então a gente faz muito evento, muita festa, muito festival, mas tem muito lado filantrópico, né, que nem eu comentei. A gente faz muitas doações, muitos projetos. E também tem a questão de desenvolvimento profissional e acadêmico, porque o pessoal, pelo menos a minha fraternidade tem o segundo maior GPA do campus inteiro. E o pessoal é muito, muito próximo no sentido de ajudar em qualquer situação. Então, o pessoal que é mais velho já fez as aulas que eu estou fazendo agora, que fazem engenharia, vão e me ajudam com as aulas de engenharia. Se você tem alguma dúvida, eu pergunto para eles. É, tem vários programas tem um programa que chama, porque a minha fraternidade chama Kai Sai, e aí tem um programa que chama Kai Psychology, que toda quarta-feira tem uma sessão para os membros falarem como estão se sentindo, esse tipo de coisa assim. E a outra questão também é que você conhece muita gente que acaba depois te recomendando para um emprego, esse tipo de coisa assim. Então, eu conheço muita gente que está se formando agora, vai se formar agora nesse semestre. Eles comentavam muito isso para mim quando eu estava pensando em entrar. Falavam assim, porque eu, no último ano, trabalhei, fiz um estágio na empresa de não sei o quê, que foi encomendado por um cara que era da Kaisai também, alguns anos atrás, que acabou me recomendando. Então, nesse sentido, você abre muito seu leque de network e de indicação no futuro, sabe?
Você aplicou para outras universidades também? Passou em quais? Se não se importa em falar. Eu, eu apliquei para várias, apliquei para 12 no total, se não me engano. Passei, eu vou contar rapidinho. Apliquei para, apliquei e não passei para em Purdue, eu fiquei na lista de espera e não cheguei, eu não, porque eu já tinha passado em Wisconsin, eu gostava muito, então, se eu não me engano, eu nem fiquei nessa espera, mas não tenho certeza. Universidade de Michigan, não passei. Boston College, não passei. Notre Dame, não passei. São todas muito, muito seletivas. Universidade de Chicago também eu não passei, né? Que eu era para economia, inclusive é só a melhor universidade dos Estados Unidos em economia. Não passei, infelizmente. Ficaria muito feliz de passar, ficaria, mas, assim, é, realmente não tem muito o que falar. É muito difícil e eu gostei muito da minha decisão. Aí também eu peguei para algumas que eu passei. UC Boulder, passei. Minnesota, passei aqui. University of Washington, lá em Seattle, eu passei. Virginia Tech, eu passei, se eu não me engano. Eu devo ter esquecido de uma ou duas, mas foi basicamente isso. Você acha que tem muita competição interna entre os alunos da área de engenharia? Então, eu pensava que ia ser mais, porque o pessoal fala muito sobre isso, né? De como os americanos são competitivos uns com os outros. E realmente é competitivo, mas o pessoal se ajuda muito aqui. Como eu disse, o pessoal é muito sociável, muito, muito amigável aqui. Então, o pessoal se ajuda muito, principalmente naquele laboratório de engenharia mecânica que eu estou fazendo. A gente está fazendo aquele projeto e a cada semana você tem que chegar numa etapa, tipo, chegar num resultado, que é de pouquinho em pouquinho. E aí, na semana passada, por exemplo, eu estava fazendo e até 5 da tarde tinha que entregar o resultado tal. Tinha que correr em volta da pista sem quebrar o carrinho. E aí meu grupo, um tava trabalhando e o outro não sei onde tava sozinho fazendo negócio. Nosso carrinho tava muito ruim, nem andava o negócio. Eu fiquei lá, meu, o dia inteiro trabalhando no negócio, suando, suando, suando. E aí o pessoal começou a me ajudar, foi muito legal. O pessoal falou assim, limpa a pista aí para ele testar, não sei o que, eu testava. E aí, quando eu consegui também, o pessoal ficou muito feliz, então foi bem bacana. O custo de vida daí é alto comparado ao de São Paulo. É porque é em dólar, tá ligado? Então, assim, tudo em dólar vai ser mais caro, claro, do que em São Paulo, assim, mas dá para não gastar muito dinheiro, dá sim. Depende muito de você comer fora, se você não comer. Tem o plano de alimentação da faculdade, né, que você fecha quando você fecha tudo. Então você pode comer quando você quiser no refeitório aqui do lado. Então tudo depende de como você vai gastar o seu dinheiro, depende do que você quer fazer com ele. Mas assim, é um custo de vida alto porque é em dólar, mas não é muito. Tem muito brasileiro aí, tem muito internacional, tem muitos indianos, principalmente no curso de Computer Science, ciência da computação, e tem muitos asiáticos no curso de engenharia, mas tem muito pouco latino. É uma curiosidade daqui, realmente tem muito pouco latino. Alguns brasileiros, na Brasa, no grupo da Brasa, já respondi tem uma outra pergunta que fala, participa da Brasa? Sim, participo. E no grupo da Brasa, inclusive, tem mais ou menos 30 alunos de graduação, né? Então, que fazem undergraduation, que eles chamam que não é pós-graduação. A bolsa full tuition aí, sim, há, mas eu não conheço muito bem o processo. Daqui para fora pode te informar melhor, mas tem. Tem roommate? Tenho, inclusive ele está aqui do meu lado. Ele é brasileiro também, ele é do Pernambuco, de Recife. Ele estava vendo aqui de camarote a apresentação. Gostou, ele gostou, ele falou que gostou muito. Tá muito bom. Como você descobriu o Wisconsin Madison? Então, eu olhei muito nos rankings de engenharia mecânica, porque eu sabia que era um curso que eu estava pensando em fazer, e eu descobri que era uma faculdade muito boa para engenharia mecânica. E aí depois eu lembro que eu peguei, acho que as top 20 de engenharia mecânica, e fui pesquisando cada uma delas, como era todo o resto. Então, a estrutura, como era o campus, onde era a localização, como era a parte de vida social, e acabei escolhendo o Wisconsin por causa disso, por causa de do todo, né? Como você escolheu a carreira? Será que a profissão que meu filho escolher
não será roubado por robôs no futuro? Então, depende. Eu acho que todas as profissões estão suscetíveis a serem substituídas por robôs no futuro, é, porque a tecnologia está avançando, né? Mas eu acho que qualquer carreira que você tiver também, você vai ter um lado humano que não pode ser substituído, sabe? Por mais que um robô seja extremamente capacitado, ele não vai conseguir nunca fazer o que um humano faz por toda a questão emocional e tudo mais. Então, mas eu escolhi minha carreira porque eu sempre precisei de engenharia, meu pai é engenheiro também, muito por isso. E eu acho que engenharia é um curso muito bacana que você pode trabalhar tanto como engenheiro ou trabalhar em área de negócios, business e tudo mais. É, inclusive, uma dúvida que eu tenho se eu quero trabalhar com engenharia ou talvez em banco no futuro, mas enfim, quanto custaria no total. Eu comentei no começo da apresentação, mas para o semestre que vem, para o ano que vem, aliás, está mais ou menos 59 mil dólares o custo total, considerando quarto, alimentação, tuition, materiais, tipo, tudo de coisa. A bolsa para os produtos tem bolsa, mas eu não conheço muito bem. Porque, e maior cidade de São Paulo, maior cidade de São Paulo, eu acho que, primeiro, minha família e meus amigos, com certeza, né? Mas, segundo, a comida, porque comida aqui é muito caro mesmo, em relação ao que é de São Paulo e o que é do Brasil, aliás, porque é em dólar, né? Então, realmente, comer fora no Brasil era muito satisfatório, porque é muito mais barato, acaba sem te converter, né? Então, acho que comida realmente era uma questão, uma coisa que eu sinto muita falta. Então, é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Vocês... Bom, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, é, é isso. Eu agradeço a presença de todos e uma boa noite para vocês. De novo, meu Instagram, meu e-mail, se tiverem qualquer pergunta em relação a qualquer coisa, estou super disponível a responder qualquer coisa. E é isso aí. Muito obrigado.